Hoje, exploraremos as mulheres mais perversas da Bíblia, os crimes que cometeram e as histórias por trás de suas ações. Se esse tema te interessa, ajude-nos com seu apoio, deixando o like e se inscrevendo no canal para compartilhar este vídeo. Em terceiro lugar, temos Herodias. Para entendermos a gravidade de suas ações, é preciso compreender o que aconteceu com João Batista. João era um profeta carismático e respeitado, que começou a pregar nas regiões ao redor do Rio Jordão, denunciando os pecados das pessoas e incentivando o arrependimento. Sua mensagem impactante e sua vida de devoção no deserto atraíram muitos seguidores. A situação se tornou tensa quando João criticou publicamente o casamento de Herodes Antipas com Herodias. Herodes Antipas, governador da Galileia e da Pérea, havia se divorciado de sua esposa legítima e casado com Herodias. O problema era que ela também havia se divorciado recentemente de seu marido, Filipe, irmão de Herodes. O casamento de Herodes com a esposa do irmão não era apenas uma transgressão moral, mas também violava as leis judaicas. João Batista, com coragem, denunciou essa união ilícita, sem hesitar em apontar as consequências morais de tal ato. Sua mensagem não passou despercebida por Herodias, que, ofendida e ameaçada, desejava matá-lo. Embora Herodes Antipas tivesse uma relação de respeito por João, inicialmente considerando-o um profeta, ele acabou cedendo às pressões políticas e à influência de Herodias, ordenando sua prisão. Mesmo na prisão, João manteve sua fidelidade aos princípios, tornando-se uma figura de resistência. Sua prisão representava o conflito entre a devoção divina e as ambições humanas, marcando um ponto de virada na história. Contudo, Herodias não se contentou apenas com a prisão de João. Ela queria vê-lo morto. O ponto culminante dessa história ocorreu durante um banquete luxuoso oferecido por Herodes Antipas. Herodias instruiu sua filha, frequentemente identificada como Salomé, a dançar e encantar Herodes, até que ele, em um momento de generosidade, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Assim surgiu a oportunidade que Herodias esperava. Salomé, sob a orientação de sua mãe, pediu como prêmio a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, preso à sua palavra e temendo a reação dos convidados, cedeu ao pedido. Assim, João Batista, o profeta que ousou criticar o casamento de Herodes e Herodias, foi finalmente executado. Em segundo lugar, temos Atalia. Sua história começa nos corredores do poder de Judá. Ela era filha de Acabe e Jezabel, e por isso estava profundamente ligada à instabilidade política e espiritual que caracterizava a época. Seu filho, Acasias, governava o reino do norte, mas, cerca de um ano depois, tanto Acasias, o governante de Judá, quanto Jeorão, o líder de Israel, foram mortos por Jeú, comandante do exército de Israel. Após a morte de seu filho, nenhum descendente de Acasias tinha idade para assumir o trono de Judá, e Atalia viu nisso uma chance de consolidar sua posição. Ela então arquitetou uma manobra audaciosa para garantir o poder para si mesma. Atalia assumiu o controle do trono, desafiando as expectativas e as tradições estabelecidas. Sua ambição não conhecia limites, e ao tomar o poder, ela considerou a linhagem real de Davi como uma ameaça à sua posição recém-adquirida. A linhagem de Davi tinha um significado especial na tradição judaica, pois representava a promessa divina de um Messias descendente de Davi. Para garantir sua posição, Atalia tomou uma ação extrema e cruel. Ordenou a execução de todos os descendentes da casa de Davi que pudessem representar uma ameaça futura ao seu reinado. Essa tentativa de eliminar a linhagem real envolveu uma série de assassinatos violentos, com o objetivo de eliminar qualquer competição pelo trono. No entanto, sua estratégia brutal foi interrompida por Joiada, o sumo sacerdote, que escondeu Joás, o único descendente sobrevivente de Davi, no templo. Essa ação ousada assegurou a continuidade da linhagem de Davi, apesar dos esforços de Atalia. Quando Joás atingiu a idade apropriada, Joiada organizou um plano para coroá-lo como rei. Realizou uma cerimônia pública em favor de Joás, revelando ao povo o descendente legítimo de Davi. A população se agitou ao perceber que a revolta estava iminente, e Atalia, ao ouvir a notícia,
rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. No entanto, o povo que seguia Joiada e apoiava a restauração legítima da linhagem de Davi não se deixou enganar pelas acusações de Atalia. A ascensão de Joás ao trono foi um momento decisivo e Atalia foi capturada fora do templo. Levando-a ao palácio real, ela foi executada. O relato bíblico no segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 16, registra a morte de Atalia, encerrando seu reinado, que foi marcado por intriga e violência. Em primeiro lugar, temos Jezabel, a mulher mais cruel da Bíblia. Jezabel, uma princesa fenícia, casou-se com Acabe, rei de Israel, selando uma aliança política. Seu impacto foi além do casamento, pois ela trouxe consigo sua adoração a Baal, um deus pagão, introduzindo a idolatria em Israel. O casamento com Acabe tornou-se uma união marcada por uma influência poderosa, mas negativa, que sombria a nação. Jezabel foi uma defensora ferrenha da adoração a Baal, incentivando a construção de altares e templos dedicados a essa divindade estrangeira. Sob sua influência, a idolatria tomou conta, afastando o povo de Israel de sua fé tradicional. Jezabel personificava a corrupção e a manipulação. Sua influência não apenas introduziu a adoração a deuses estrangeiros, mas também a brutalidade contra aqueles que se opunham a ela. Ela ordenou a execução de vários profetas de Jeová, eliminando qualquer resistência às suas crenças religiosas, incluindo uma intensa perseguição ao profeta Elias, cuja vida foi ameaçada pela ira da rainha. Além disso, Jezabel abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, utilizando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Uma passagem marcante sobre a perversidade de Jezabel relata a história de Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha ao lado do palácio real. Nabote recusou-se a vender sua propriedade a Acabe, mesmo quando o rei ofereceu uma compensação justa. O desejo de Acabe pela vinha tornou-se uma obsessão, mas a recusa de Nabote permaneceu firme. Aqui entra a crueldade de Jezabel. Vendo a tristeza de Acabe por não conseguir a vinha, ela elaborou um plano. Jezabel, em um plano maligno para satisfazer os desejos do rei, trama para incriminar falsamente Nabote. Ela organiza falsas acusações contra ele, convocando testemunhas mentirosas para alegar que Nabote blasfemou contra Deus e o rei. O plano de Jezabel atinge seu ponto culminante quando Nabote é condenado e apedrejado até a morte com base em acusações fabricadas. A crueldade dessa trama revela não apenas a maldade de Jezabel, mas também a corrupção moral que dominava o reinado de Acabe e se espalhava por Israel. No entanto, a justiça divina não demorou a se manifestar. O profeta Elias confronta Acabe e Jezabel, anunciando o juízo divino sobre ambos pela morte de Nabote, e assegura que a perversidade de Jezabel não passaria despercebida aos olhos de Deus. Elias profetiza que os cães lamberiam o sangue de Jezabel na cidade de Jezreel. O fim de Jezabel, que foi tão dramático quanto sua vida, é narrado na Bíblia. Após a morte de Acabe, seu filho Jeú assume o trono e, com uma missão divina, confronta Jezabel. Tentando seduzi-lo com sua astúcia, a rainha não consegue reverter seu destino. A justiça divina prevalece, e Jezabel é lançada de uma janela por um oficial do rei. Seu corpo é devorado por cães, exatamente como havia sido previsto na profecia de Elias. Espero que tenham gostado da história de hoje. Por favor, deixem nos comentários de qual cidade estão assistindo a este vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar a divulgar nosso trabalho. Abraços e fiquem com Deus.